Miguel Nicoleles, né, que é um grande cientista, que ele contesta a inteligência artificial. Olha, ela não é inteligente e ela não é artificial. Por que não é artificial nem inteligente? Porque é aquilo, alguém tem que alimentar as ações, né? Tem que dar o comando das ações que a IA vai executar. Oi? E com que viés? Com que viés, esse que é o problema. Então a gente está num momento de usurpação mesmo, né, do conhecimento. Sim. Então a IA leu, escaneou todos esses artigos e livros, e aí a partir de um comando do usuário final, que diz, eu quero um texto que fale de visagismo, beleza e identidade. A IA sai buscando, por essas palavras-chave, né, os artigos que desenvolvem isso e vai juntar de uma maneira X ali. Né? Mas isso é usurpação, né? E isso não é inteligente. Né? Olá, pessoal, estamos começando mais um Visagismo em Foco. Hoje nós vamos falar sobre muita coisa interessante. Eu tenho aqui comigo, com grande prazer, o Luiz Carlos Guasco, que foi meu editor do primeiro livro de visagismo em 2003, lá no Senac. E vai ser um grande prazer falar com ele, ouvir o que ele tem a falar, porque não só sobre como foi o processo do livro, porque ele vai falar sobre isso, mas é uma pessoa de enorme cultura, que tem um pensar muito rico, e então vamos lá ouvir um pouquinho o que ele tem a compartilhar conosco. Obrigado por ter vindo, Luiz Carlos. É um grande prazer ter você aqui comigo de novo, nós encontrar de novo e falar um pouquinho sobre sua trajetória, como foi sua formação, como você chegou lá no Senac e o que você está fazendo hoje. Tá, Felipe, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito contente de poder conversar com você de novo, né? A gente não tem tido muito contato ultimamente. Então, para mim é uma grande satisfação poder participar desse podcast contigo. Obrigado, eu aqui por você. Bom, com relação à formação, o meu diploma mesmo é de Língua e Literatura Grega Clássica pela USP, né? Que é o que mais me deu ao longo dos anos esse lastro, né, para lidar com língua de maneira geral e com cultura de uma maneira muito ampliada, porque a ideia era ter, sim, um contato com os fundamentos da cultura ocidental. Sim. Então, isso eu tive, realmente, esse substrato está presente, mas eu não tinha tanto perfil para sala de aula, era isso que eu achava. Né? Então, eu acabei indo, num dado momento, para editoras. Onde esse conhecimento é fundamental. Né? Sim, esse conhecimento é fundamental, é útil, porque muitas vezes você pode não conhecer o tema do original em que você vai trabalhar, mas se você tem uma base cultural um pouquinho ampla, que seja, você tem um bom senso, né? Você consegue desconfiar. Falar, bom, esse tema parece que não está tão bem desenvolvido, né? A gente acaba tenta entrar o máximo possível no raciocínio do autor, na exposição do tema, né? Então, aí a cultura geral realmente ajuda muito, né? Dependendo do original, a gente aponta contradições. Se a gente acha necessário, a gente, com delicadeza, né, com tato, a gente aponta contradições. A gente fala, autor, né? Você deixou de considerar tal ideia. Como é essa ideia para você? Sim. Né? Porque às vezes está mesmo. Ele está numa referência bibliográfica, mas às vezes existe algum contraponto já publicado. Então, até isso a gente procura apontar. Né? É uma primeira abordagem do texto. Nessa altura, o texto já está aceito, né, pela editora. Sim. O texto... no geral, né? No geral, ele está contratado. Né? O autor, em algum momento, direcionou o original para a editora. O gerente editorial ou a pessoa responsável pela prospecção achou interessante, achou que correspondia
a linha editorial da editora, apresentou para o conselho editorial, que nas grandes editoras existe, né? Tem um conselho, pessoas intimamente ligadas à instituição e que conhecem bem a linha editorial. Sim. O original foi aprovado, aí ele vai entrar em produção, que é uma palavra bastante industrial, mas, mas é produção mesmo. Mas é produção, né? Porque isso vai terminar em 3.000 exemplares, né, impressos. Bom, depois que ele é aprovado, ele volta para o editorial e aí ele é delegado a um editor. Né? O seu original veio para mim. Você foi minha vítima. Sim. Na verdade, o seu original ele já vem muito bem equilibrado. Né? Mas tinha... Eu me lembro que na parte da linguagem, a sua contribuição é tão importante, porque a gente está tão envolvido com as coisas e tem uma visão muito subjetiva. E então esse olhar objetivo é fundamental para a gente. Olha, você está falando aqui, mas não ficou muito claro. O que você está realmente querendo dizer? E para mim parecia claro, mas não era tão claro porque eu já tinha conhecimento do tema, né? Então, para uma pessoa, por isso que é tão importante o editor e o trabalho que você fez foi fantástico, né? De dar um acabamento ao texto. É como pegar um diamante bruto e você dar assim, talhar a coisa e deixar ele brilhante, né? Bom, eu agradeço o elogio, né? Mas assim... É assim que a gente sente, né? Mas o teu original ele já chega muito bem estruturado, tá? Eu reconheço que sim, a gente faz essas sugestões de modificação, né? Agora, qual que é a intenção, né? O que nos guia? Tem que ter a clareza, porque a gente quer que o livro realmente chegue às pessoas promovendo o conhecimento, que eu sei que é uma preocupação grande sua, né? Então, assim, quanto mais expressa for a informação, no sentido de realmente não haver dúvidas e ambiguidades, é melhor, né? O livro suscitar questionamentos é uma coisa, perfeito, não tem problema. Né? Agora, o livro suscitar dúvidas de compreensão não é recomendável. Não. Então, a gente... Especialmente quando a gente está temática, como minha temática, envolve muitas ideias novas, quebra de paradigmas que existentes no mercado, certo? Então tem que ser muito claro, para que as pessoas compreendam mesmo. E eu acho que, eu não sei como que você viu a coisa, mas é sempre complicado quando uma coisa é realmente nova, porque comparar com o quê? Né? Mas, mesmo sendo uma ideia nova, um conceito novo que seja, tudo tem uma base anterior, né? Então, por isso que é fundamental ter pessoas com cultura que consigam ver que aquelas bases têm fundamento, não é isso? Isso. Então, aí vai a capacidade de articulação do autor na escrita. Né? Então, assim, o tema, o assunto era novo para mim. Visagismo, de fato, eu nunca tinha visto, né? Falei, bom, do que se trata, né? Mas aí é aquele corpo a corpo com o original, né? Na medida em que parece realmente que há uma integração entre as ideias, a gente mesmo vai se perguntando, né? Fala, bom, isso procede, né? Então, como é que isso está se estruturando para valer? Que conhecimento é esse, né? Não é tanto tempo para fazer isso, né? Porque nos editoriais a gente corre um pouco, são muitos livros ao mesmo tempo. 6, 7 meses, mais ou menos, que você teve para fazer todo esse trabalho, não foi?
Foi por aí. Pode ser uns 6 meses, sim, Isso. porque havia toda aquela parte também de levantar direito de imagem quando Sim. necessário, né? Então leva um tempinho. Uhum. E também a partir do editorial, esse tempo está incluído no que eu vou dizer agora. No editorial, depois da minha leitura, eu passo o original para um preparador de texto, Uhum. né? Que vai verificar sintaxe, por exemplo. Gramática. Né? A gramática toda. Então, a ortografia, sintaxe, né? Tudo isso vai ser verificado. Uhum. Pode aparecer dúvidas também da parte do preparador de texto. Sim. Ele vai direcionar, ele vai encaminhar as dúvidas para mim. Uhum. E eu vou procurar o autor, né? Para ver. Primeiro eu vou avaliar, né, se a dúvida realmente procede, né? Sim. Depois, se eu achar que procede, eu vou encaminhar para o autor, no caso você, né? Então, aí a gente tem que ter humildade. Se não temos humildade, cria problemas, né? Cria, porque você vê, é um processo que envolve muita gente, né? Uhum. Não é só o autor, digamos que seja meia dúzia de pessoas, mas envolve, Uhum. né? Você tem várias cabeças ali observando o texto, Sim. né? Então, a preparação de texto ainda é um trabalho que está no meu tempo geral com o original ali no editorial, Uhum. né? Quando eu tiro as dúvidas, eu soluciono as dúvidas com você, se houver dúvidas da preparação, aí a gente diz, bom, o original está limpo, removemos as dúvidas, agora ele vai entrar em diagramação. Sim. Né? Ele é diagramado, ali no primeiro livro houve um ponto que precisou ser conversado com a gerência editorial, porque a primeira ideia era colocar todo o material iconográfico, todas as ilustrações, num encarte. Isso. Né? Um encarte costurado no livro, né? Não era a parte. Teria sido complicado. Em termos de produção industrial, complicado para compreensão. Para compreensão, sim, foi o que eu argumentei. Porque todo esse material iconográfico, ele estava entrando segundo a necessidade do texto. Sim. Né? Então, você ia falar de temperamentos, né? Aparecia uma imagem, né? Sim, um quadro seu reproduzido, ilustrando o temperamento. Então, para ficar saindo do miolo do texto para ir no encarte, era muito complicado. O primeiro livro que eu fiz, O A Mão Livre, Uhum. ele tinha um encarte, mas não era tão prejudicial porque não eram tantas imagens, tinha um encarte de que estava em cor. Então as pessoas iam olhar para trás, olhar para frente. Mas na nova edição que foi feita pelo Senac agora, 2017, aí eles fizeram tudo integrado e ficou muito melhor, mas muito melhor. Ficou muito bonito esse livro. Né? Ele tem quase o formato de um livro de mesa. Sim. Né? Então ele ficou realmente assim, uma apresentação muito boa, capa dura. Sim. Isso aí foi um projeto gráfico muito bom. Ficou lindo mesmo. Eu fiquei muito contente. Eu também fiquei muito feliz. Eu já estava fora da editora, mas eu gostei muito de ter visto o resultado né, desse livro. Agora, o primeiro livro, veja, tudo bem, em princípio estava programado em encarte, né? Justamente porque tinha cor, né? Então seria mais barato fazer o miolo do livro em preto e branco, que é um custo X, e a cor só no encarte. Sim. 32 páginas, algo assim, talvez um pouco mais, né? Bom, o problema era a necessidade didática das ilustrações. Sim. Né? Então eu levei isso para a gerência editorial, aí o departamento de diagramação e arte falou, não, então vamos colocar as imagens ao longo do texto e o livro fica 100% 4 cores. Sim. Né? Eu achei ótimo, né? Falei, tudo bem, aumenta o custo de produção. Mas tudo em offset, né? Em vez de ser, não era couché, não é? Então, era offset, um papel menos caro, né? E, claro, dá uma resolução de cor que não é a mesma do couché. Mas era o suficiente para o que a demanda do livro era bom, não era ruim, não era prejudicial. Não, a qualidade é boa, a qualidade é boa. Né? Lógico que é muito mais bonito, tudo
couché, mas é outra Não, coisa. e a gente está falando de um livro cujo conteúdo é novo. E se você consegue baratear um pouco o preço de capa, você está facilitando que o livro seja difundido entre os interessados com mais facilidade, né? Então, acho que ali o resultado desse primeiro livro foi muito bom. A gente tem nitidez o tempo todo, tá um livro bonito, né? Aí você tem o desafio de vender o livro. E quando é novo, é interessante o que acontece, né? Porque a pessoa não conhece. Eu fui fazer uma das primeiras entrevistas com o saudoso Clodovil. Clodovil. E ele não conhecia o tema. E que ele achava que, se ele não conhecia, não tinha muito valor. Então, eu estava sentado aqui, ele estava aqui, ele me entrevistou assim. De lado. De lado, como me desprezando. Pois é. Aí, na minha fleuma inglesa, eu fui falando sem me preocupar. E era feito em blocos. Depois do primeiro bloco, a produção avisou que aquilo estava dando pico de audiência. E aí ele, de repente, virou. E aí? Um episódio muito pitoresco esse, né? Ele estava cansado, estava Natal, etc. e tal, mas aí ele deu uma intenção maravilhosa, gostou e tudo mais, e foi muito bom, né, para divulgar o livro. Mas são as coisas que a gente está acostumado, porque eu sempre fiz coisas novas são difíceis de vender, de divulgar, porque as pessoas não conhecem, né? Pois é, eu acho que isso também toca num ponto importante do mercado editorial, é que poucos autores vendem sem fazer esforço. Tá? Poucos autores alcançam uma notoriedade tal que dispensa um esforço de divulgação, né? Então eu lembro, em outras editoras, quando eu estava em editorial de ficção infantil e juvenil, os autores eram convidados a promover eventos, participar de feiras de livro, né? Você mesmo é autor, né? Sim, então. Eu sou um autor também. É que a linha em que eu tô, ela não implica tanto esse tipo de promoção, mas é o que eu deveria fazer. Já me alertaram, falaram, poxa, mas como assim? Você tem livros bons e não promove, né? Pois é, por enquanto eu não estou promovendo, mas eu deveria promover também, porque isso aumenta a perspectiva de venda. Ah, né? Sim, é fundamental, porque uma coisa que a gente viu do primeiro livro, né, do A Mão Livre, foi no Melhoramentos. Então nós conversamos com a pessoa que ia fazer a divulgação. Eu falei, como que você vai fazer a divulgação? Eu vou fazer um press release e mandar os livros para editores. Editores das revistas, jornais, etc. Aí a Sônia falou, mas não vai vender nada, porque eles não vão saber do que se trata o livro, porque é uma coisa nova. Nunca ninguém escreveu um livro desse tipo. Aí falou, nós vamos ter que fazer alguma coisa junto. Então, convencemos a Valéria a pegar as coisas e ir junto conosco nas redações. A gente levava o livro e conversava com as pessoas e explicava. E aí nós descobrimos que a grande maioria achava que era um livro de desenho para criança. Olha só. Nossa, tá. Você vê como que seria um problema, que isso não é um livro para criança. Mas quando se fala de desenho, é aquele paradigma, desenho para criança. Ou é livro para aprender a desenhar. E é sobre linguagem visual, que é outra coisa. Então, a gente compreendia que tinha que ter esse corpo a corpo da gente. Que não podia deixar somente na mão da divulgadora que estava fazendo um trabalho. E nós tínhamos consciência, não é o único livro que ela tem para divulgar. Então, vai ser pulverizado tudo entre vários livros. E para quem que vai dar a preferência? Aí eu tenho uma vaga para ir no Jô Soares. Para quem que eu vou dar essa vaga?
Porque não é factível levar todos os autores no Jô Soares. Não tinha essa possibilidade. Então a gente tem que entrar, e tem que fazer lá, tem que ir lá, tem que fazer as coisas, porque faz parte, né? E isso foi, graças a Deus, eu tenho a Sônia para fazer esse trabalho, que ela fazia isso com maestria, e isso foi fantástico. Hoje é diferente, hoje é pela internet, então é pelas redes, mudou muito a venda do livro, de como se faz, né? Então, é uma outra vertente, né, de divulgação, e que é importante. Que você apontou uma coisa que de fato acontece. Os departamentos de venda estão sobrecarregados de títulos. Sim. E tudo de que eles dispõem é uma resenha, né? Então é muito estreito isso, né? A pessoa não tem o conhecimento mesmo do conteúdo do livro, da trajetória do autor. Fica difícil vender assim. Como é que você vende um produto que você desconhece? O que você vai falar desse produto? Né? Eu lembro que nós chegamos numa redação e o jornalista tinha uma pilha de livros. Uma pilha que praticamente chegava na altura da mesa. Eram todos os livros que ele estava recebendo de todas as editoras com as resenhas. Impossível ele analisar todos eles. Então ele pegava, esse autor eu conheço. Tá. E aí fica aquela coisa viciada, quem é novo, quem não é conhecido, é difícil de ficar conhecido. É um problema. Por que ele vai olhar meu livro em vez de olhar para o outro? Então, se Melhoramentos está lançando um livro meu e outro do Ziraldo, por exemplo. O Ziraldo, bom exemplo. Eu vou perder. Eu vou perder o espaço, né? Pois é, tem todas essas variantes, né? E eu acho que hoje, como você destacou, né, a internet permite que os autores se divulguem com mais facilidade. Sim. Né? É claro, sempre precisa de alguma estrutura. Né? Você precisa aí ter uma boa câmera, boa iluminação, se você quiser fazer um vídeo divulgando o seu livro, né? Sim. Mas dá para fazer. Esses equipamentos estão mais bem distribuídos hoje, tem alguns preços acessíveis, as pessoas vão melhorando, né, esse suporte. Mas é isso, tem que tentar falar com os públicos, né, os diferentes públicos. Né? O que me preocupa um pouco, me deixa um pouquinho preocupado realmente no sentido cultural, que a internet não tem nada regula. Quando você vai para um jornalista, uma pessoa, um crítico que tem realmente conhecimento, ele vai dar um aval ou não para a obra, e isso é muito importante, porque ele é uma figura de que regula, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. É abertura para a pessoa usar a sua influência? Mas é melhor do que não ter nada. Então, quem tem melhor marketing que aparece não é quem tem melhor conteúdo. Isso é preocupante, porque autores não são muito bons em divulgar seu trabalho. Não é o que, se eles não têm alguém para ajudar para fazer isso, é complicado, porque a gente não é bom de se expor, de falar da própria obra, etc. É complicado você falar da sua própria obra. Então, geralmente não há essa faceta no perfil, né, do autor, do artista, né? É mais difícil mesmo, né? Esse tipo de exposição, né? Exatamente. O artista gosta de expor sua obra, né? Mesmo que seja uma performance exposição máxima, um ator de teatro. Ele gosta de estar num palco. Né? Ele não vai estar conversando de igual para igual, tentando convencer alguém de que aquela peça específica é muito boa. A gente percebe isso nas entrevistas que os atores fazem sobre suas próprias atuações. Não são
muito legais, não. É muito melhor o outro falar deles. Sim, é melhor. Pessoas mais preparadas, né, para abordar o assunto. Né? Agora, isso da internet, que a gente está falando da divulgação possível, né, das obras artísticas, também acaba conduzindo àquele problema que você já viu você tocar nessa questão outras vezes, que é plágio, né? Que é uma palavra pesada, mas sim, existe plágio e é algo que as pessoas, né, o público em geral, ou os aspirantes à escrita, tem que se informar, né? E assim, mal conhecido aqui no Brasil. Mal conhecido, sim, ainda mal conhecido, né? E a internet propicia isso, porque você tem, por exemplo, mesmo na área acadêmica, você tem papers disponíveis, né? São pequenos artigos, estão lá disponíveis na web o tempo todo, né? Você pode baixar e ler e aproveitar alguma ideia e tal. No geral, um banco de dados como esse tem uma indicação lá no final. Olha, você pode usar, né, as informações desse artigo. Tem bibliografias. Então, tem a bibliografia, mas tem um avizinho da plataforma. Você pode que usar. Nem deveria precisar. Pois é, não deveria, mas precisa. Ali estão as instruções de como fazer a referência bibliográfica. Olha, você vai dizer o nome tal e o título da obra é tal. E esse site aqui, o endereço é tal. Então, assim, é uma receitinha, né? Olha, você pode usar, não vai ser cobrado nada. Mas você tem que dar o crédito para o autor. Esse problema das citações, eu acho um problema cultural. Porque minha educação foi na Inglaterra, né? Inglaterra e Estados Unidos. Então, desde a adolescência, na escola, a gente é ensinado que tem que fazer citação. O que é que eu fui educado numa época que as provas eram escritas, não era múltipla escolha. Então, se você escrevia uma coisa, você tem que citar de onde você tirou aquilo. Isso com 14 anos, 15 anos, e vira normal, comum. Você faz a citação automaticamente. E vira uma cultura sua fazer isso. E a gente nota, por exemplo, aqui eu acho que é inocência. Se o cara pôs isso aí, eu posso falar sobre isso. E não sabe das consequências culturais de não fazer a citação. Então, quando você fala inocência, eu penso por aí. Inocência é exatamente, nesse tipo de pensamento, o oposto de má fé. Não é má fé. A pessoa não quis se apropriar. Não. É que ela não sabe que ela tem que mencionar de onde extraiu aquelas ideias. Então é inocência mesmo. E precisa, porque se alguém quiser fazer uma pesquisa, quer levar isso adiante, ela tem que saber a origem. Senão você breca o desenvolvimento do conhecimento. De onde veio isso? Como que eu vou descobrir de onde veio uma coisa se não houve citação? Então, se eu falo de símbolos arquetípicos e eu não falo do Jung, como que a pessoa vai mais profundamente investigar do que eu estou falando? Pois é, o conhecimento é uma construção, então a gente está obrigada a colocar em perspectiva isso, né? Então as referências são importantes. Agora, você fala da inocência, de fato tem episódios assim que até desarmam a gente. Porque teve autor que apareceu ali no Senac mesmo, né? Não havia tanta instrumentação digital para detectar plágio, né? Mas foi detectado. E, inclusive, os autores que estavam sendo plagiados foram identificados, né? E o autor em questão, na verdade, era uma dupla, eles falaram, não, mas a gente colocou isso no nosso texto porque é exatamente como a gente pensa. Então a gente colocou. Ou seja, não... Houve uma fusão, né? A pessoa deixou de distinguir quem era ela e quem era o autor que concebeu aquelas frases, redigiu aquelas frases, né? Como ele dizia exatamente o que ela pensava... Ele pôs exatamente como ela escreveu.
sou eu, né? É como se fosse eu. Isso é muito ingênuo. É bastante ingênuo, mas você vê, apareceu numa editora de porte grande, como a editora Senac. Aí os autores passaram por algumas conversas ali no editorial, foram reorientados e redigiram de própria autoria depois as ideias que queriam divulgar, né? Mas você vê, é ingenuidade, né? Realmente não é má fé. E eu digo, até desarma a gente, né? Porque fala, poxa vida, então era isso? O gozado é que quando a gente reclama de plágio, as pessoas acham que a gente está protegendo, vamos dizer, fazendo reserva de conhecimento. E não é. O crime de plágio é muito mais contra a cultura do que contra o autor. E isso que as pessoas têm que entender, é um crime contra a cultura, contra a ciência, contra o desenvolvimento do pensamento, das ideias, etc. Não é contra o autor que está no meio do caminho. Sim. Mas não é crime tanto contra ele. Sim, é ele, porque você pode estar tirando um retorno que deveria ser para ele e indo para outro. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é o crime contra a cultura, né? Que as pessoas não compreendem. Então, é um curto-circuito na produção do conhecimento. Sim, exatamente. Né? Dá uma Exatamente, travada. Eu gostei dessa curto-circuito. Cortou a corrente. Cortou a corrente. Você deixa de ter uma progressão minimamente legítima e producente, né? Coerente. Deixa de ter. Né? E aí esbarra na outra questão que nós vamos falando, essa livre... eu tenho o direito de me expressar livremente. Mas não é tão livre assim, né? Pois é, não é tão livre assim. Você tem hoje uma série de indicações legais, né, que dizem respeito não só a plágio, né, mas também a ofensas, né? Você vai atentar contra a honra da pessoa, vai ofendê-la de alguma outra maneira, tudo isso já está na legislação, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso, né? Então a liberdade de expressão não é mais como foi há 40, 50 anos você falar com o vizinho por cima do muro. Né? Você está falando um megafone para a cidade inteira. Pois é, isso aí ganha uma amplitude muito grande, né? E hoje temos toda uma outra conformação do bom senso e do que é direito, né? Pode não estar ainda tão impregnado na base da sociedade, mas os direitos estão escritos, né? Sim. Então, ofender via internet vai ter consequências sérias. Né? Pode demorar alguns meses, mas é um processo, é gasto e vai ser uma infelicidade para quem cometeu essa contravenção. Né? Agora, voltando à questão do plágio, né? Depois que você fez o contato, que você me convidou para vir aqui conversar, eu até pesquisei as ferramentas de IA um pouquinho, pesquisei, né? Ferramentas para detecção de plágio e, que surpresa, ferramentas para camuflar o plágio. Tem para camuflar? Tem. Eu achei muito inocente, mas tem. Como que é? Nossa, essa eu não sabia, essa me assustou. Tem, mas ainda é, pelo que eu vi, ainda é algo rudimentar, né? Então, a IA, no texto que gerou para a pessoa, usou um vocabulário X. Muito que bem. Aí o instrumento de camuflagem vai substituir algumas palavras desse vocabulário. Vai mexer nesse repertório, vai trocar de lugar algumas frases, né? Então vai dar realmente uma maquiada, né? Agora, veja, para quem está realmente na lida com texto, quem é um revisor, um preparador, um editor, quem preza a cultura, a coisa tem índices mais sutis, né? Digamos que o autor esteja escrevendo do jeito dele se expressar na linguagem escrita. De repente entra um texto de IA.
não vai ser a mesma expressão. Não. Tá? A maneira de organizar a frase é diferente. Né? A IA vai trabalhar com padrões que não vão corresponder aos padrões do autor. Uhum. O autor pode usar frases curtas, por exemplo. Né? Pode não ter tanta intimidade com a escrita, então ele vai... E a gente tem vícios de linguagem. Né? A gente tem assim, uns usos recorrentes, né? Uhum. Então, de repente muda. O texto está de um jeito, de repente muda. Você fala, ué, mas o que aconteceu? Né? Uhum. Isso, a IA, eu duvido que esteja percebendo nesse momento. A organização sintática, né? Qual é a ordem? Esse autor usa frase invertida, não usa frase invertida... Ele usa mais assim coordenação, que são aquelas frases, né, que usam o e, o mas, ou ele usa muita subordinação, né, que usa o que, o portanto, né? Então, assim, são índices, assim, vamos dizer, de estilo que o IA não vai poder dizer, bom, mas ele escreve desse jeito, então eu vou mais ou menos imitar esse jeito. Para já, não tem. Aliás, toda essa inteligência artificial está levantando uma incógnita, inclusive problemas de direitos autorais seríssimos, né? Porque estão pegando bancos de dados, bancos de textos, etc., e usando isso sem a permissão dos autores. Pois é. E agora, como que você vai identificar que eles fizeram isso? Deve ser identificável, mas aí vai demorar um tempo. Mas estão pegando milhares e milhares e milhares de textos. Estão escaneando livros à torto e direita. Google já deve ter escaneado meu livro inteiro. Então, e já está dentro dos bancos deles para usar isso em inteligência artificial. Então, aí a gente vai para um outro tópico que eu acho que você já discutiu em outros momentos, né? E lembrando aqui o Miguel Nicoleles, né, que é um grande cientista, que ele contesta a inteligência artificial. Olha, ela não é inteligente e ela não é artificial. Por que não é artificial nem inteligente? Porque é aquilo, alguém tem que alimentar as ações, né? Tem que dar o comando das ações que a IA vai executar. Oi? E com que viés? Com que viés? Esse que é o problema. Então, a gente está num momento de usurpação mesmo, né, do conhecimento. Então, a IA leu, escaneou todos esses artigos e livros, e aí, a partir de um comando do usuário final, que diz, eu quero um texto que fale de visagismo, beleza e identidade. A IA sai buscando, por essas palavras-chave, né, os artigos que desenvolvem isso e vai juntar de uma maneira X ali. Né? Mas isso é usurpação, né? E isso não é inteligente. Né? Meu webmaster experimentou e fez isso. Saiu um artigo muito legal. Tá. Como se fosse ele tivesse um conhecimento maravilhoso sobre visagismo. Né? Então, ele tem um conhecimento, mas não foi ele que escreveu. Pois é uma compilação. Sim. Uma compilação mecânica, só que por instrumentos cibernéticos. Né? Sim. Mas é só isso, é uma compilação. Quando eu era criança, eu copiava enciclopédia. Sim. Né? Aí uma outra pessoa usa isso, só que ela não tem o conhecimento. Mas na rede ela parece que tem. E ela vira uma autoridade quando ela não é uma autoridade. Pois é. E é isso que é problemático, mas quando é demandada a desenvolver um pensamento próprio, ela vai fazer besteira. Pois é. Ela pode dizer uma bobagem num curso de formação, né? Muito grande, como muita gente está falando, né? Pois é. E é interessante essa coisa cultural, porque não tem só em relação ao livro, mas em relação aos cursos que a gente dá. Então, eu acho que as pessoas não entendem que se você desenvolve um método, também tem direito autoral lá. Sim. Então, no visagismo, por exemplo, tem o Claude Julliard,
que é um francês, que desenvolveu o método em 1989. E é interessante, se você entrar na internet e procurar lá na França cursos de visagisme, né, você não encontra cursos copiando o que ele fez. Porque o francês respeita, o método é dele. Ah, ok. Já tá inserido é parte na cultura. Sabe? Tá. Mas eu já vi cabeleireiros, por exemplo, chegar com orgulho, falar para mim, eu fiz o curso lá do Vidal Sassoon, lá em Londres, eu vou montar um curso baseado na apostila deles. E eu falei, cara, o cara está... É apropriação indébita, é plágio isso. Pois é. E ele acha que é legal. Quando eu falo em inocência, ele nem percebe que ele está cometendo um crime. Que ele está fazendo algo muito grave. Não entende. Ele está se apropriando realmente indevidamente. Né? E ele não tem a qualificação para fazer isso. Então, educação é complicado, né? Por exemplo, na sala de aula, a gente só capta 20%, mais ou menos, do que a gente ouve numa aula. Por isso que nós temos que ter repetição, né? É repetição de uma aula para outra. Maior parte das aulas consiste em exercícios, repetição, para que aquele conhecimento, aquelas informações se tornem conhecimento. Né? Mas vai fazer uma aula, por exemplo, meu curso era em 4 dias. Vai sair do curso de 4 dias com conhecimento? Saiu com 20% do que eu falei lá. E vai depois da aula daquilo, os 20%, e vai dar uma outra aula de 2 dias, a pessoa sai com 20% de 20%. Aí diluiu tudo. Então, deve estar ativo ainda. Eu lembro que você dá o curso e você disponibiliza um bate-papo, né, no WhatsApp. Sim. Ou seja, as pessoas continuam em colóquio, inclusive testando. Falam, olha, eu fiz essa alteração aqui, ó. O meu projeto de visagismo foi esse. Apresenta a foto da pessoa para que os colegas e você comentem. Sim, né? Exato. Poxa, isso é formação continuada. Isso é maravilhoso. Sim, é aí que realmente as coisas começam a andar, né? Então é necessário. Por isso que o curso online é 1000 vezes melhor do que o curso presencial. Só tinha 4 dias para colocar 30 anos de experiência, pesquisa, conhecimento, etc. 4 dias. Era a única forma que eu tinha para fazer inicialmente. Mas hoje eu não dou curso presencial mais, porque eu sei que é muito inferior ao curso, nem chamo de curso, é formação online. Formação, tá. E isso as pessoas têm que entender, que quais são as suas limitações, o que podem, o que não podem, o que é que eles devem fazer. Mas eu queria entrar numa outra coisa, porque você tem a paixão pela mitologia grega, a cultura grega, que é o berço de toda cultura ocidental, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu gosto muito disso, eu não tenho nem um décimo do conhecimento que você tem, mas eu vejo que esses mitos, essas lendas, têm tanta sabedoria e tanto... eles podem nos ajudar a situar no mundo moderno. O que você pensa sobre isso? Eu acho que, primeiro, um pouco lugar comum, né? Mas assim, é uma das falas sobre mitos, né? O mito é trágico por excelência. Tá? Por que é trágico? Porque o próprio mito descreve que houve em algum momento uma distinção entre os deuses imortais e a humanidade mortal. Então já é trágico porque todos estão destinados a findar-se.
nós Sim. humanos. Sim. Né? Bom, vamos nos findar, temos um tempo de vida. O que fazer nesse tempo de vida? Né? As lendas trazem exemplos de ação. Né? Então você tem, no âmbito dos guerreiros em Troia, né? Há guerreiros ali que optaram, né, por dois destinos diferentes. Né? Em dado momento, um oráculo ou alguma divindade disse: olha, você pode ter uma vida longa e morrer velhinho, no seio de sua família, cercado das pessoas de quem você gosta, dos seus descendentes. Ou você pode ter uma vida muito breve, mas uma fama eterna. Né? Veja, na medida em que a gente se tornou mortal, a fama é o que temos de imortalidade. Tá? Então, o guerreiro, se ele tiver realmente temperamento para isso, ele vai escolher a vida curta. Né? Sim. Que a gente lembra do Hércules até hoje. Sim, o Hércules, por exemplo, né? E olha que o Hércules estava bem situado, né? Porque ele é filho de Zeus. Sim. Ele é um semideus, né? Mas ainda assim, você vê todas as peripécias que ele teve que enfrentar. São peripécias que ele enfrentou no âmbito humano. Né? Agora, o mito, ele traz, então, esse aspecto, né, do campo de atuação humano, né, e entra nesse ponto um conceito que agora está mais difundido, que é o de híbris. Né? Híbris é a palavra que designa quando o mortal ultrapassou o campo da ação humana. Né? Ele fez além do que devia. É ligado ao conceito de orgulho, né? Orgulho, por exemplo, né? Tem traduções que ficam em torno de desmesura, né? Ou seja, passou da medida. Né? De algum modo passou da medida. Então, por exemplo, o final da Guerra de Troia, a cidade é arrasada, templos são destruídos. Isso foi uma desmedida. Não estavam, aqueles mortais, tudo bem, eles estavam destinados a ganhar a guerra, os gregos, a confederação grega, né? Mas eles foram além do necessário para impor uma derrota. Né? Então, vários não voltaram para a Grécia, se acidentaram no mar. Né? Porque pagaram preço. Pagaram preço. A desmedida, ela é cobrada. Né? Então, assim, pode ser algo desse gênero. Né? Agora, o mito trabalha muito, muito mesmo, intensamente, com o conceito de ambiguidade. Né? Para nós é um conceito, para eles é uma vivência, é algo dado. Como é que você sabe que você está agindo corretamente? Né? O contexto não é facilmente discernível. Bom, temos o oráculo de Delfos, por exemplo, além de outros. A pessoa pode ir apresentar uma questão ao oráculo de Delfos. Muito bem. O oráculo virá de maneira cifrada. É críptico, né? É críptico, ou seja, exige uma interpretação. Aí você você é conduzido a uma outra questão que é os gregos não gostavam de enigmas. Não. Segundo Coitado do Édipo. Um autor... Oi? Coitado do Édipo. Coitado do Édipo, pois é. O enigma era uma espécie de ofensa. Né? Assim, você se dirigir a uma pessoa por meio de um enigma, você está sendo hostil. Né? É essa a ideia, segundo um autor, o Giorgio Colli, que eu gostei muito do estudo que ele faz especificamente sobre isso, sobre o enigma. Né? Então é ofensivo e exige esse trabalho de interpretação. Né? É um trabalho realmente que extenua um pouquinho. Né? Você vê, você tem um episódio ali da famosa Guerra de Salamina, né? Os persas estavam invadindo a Grécia por terra e por mar, havia um contingente se deslocando pela península, né? Para atacar Atenas, e outro contingente vindo por mar. Era assinar um contrato de destruição, porque o contingente persa era imenso. Eles não tinham como enfrentar. Não tinham como enfrentar. Né? Então houve o que a gente chama de defecções, né? Que são desistências, né? Atenas sempre foi uma cidade um tanto imperialista, então tudo bem você querer proteger os helenos, né? A Hélade,
né? Era o nome que se dava à Grécia na época, mas, puxa vida, justamente por causa de Atenas, né? Que vive criando interferências, né? Em outras regiões da Grécia, em outras cidades. Bom, Atenas ficou praticamente sozinha, houve um grande temor, mas, claro, foram perguntar ao oráculo de Delfos, né? E, no primeiro momento, foi dito a eles, olha, vocês vão ser destruídos, né? Não há o que fazer. Bom, ficaram bastante desapontados e tristes, desesperados. Era uma embaixada, né, em Delfos, eles tinham que voltar com uma resposta, né? Que fosse mais alentadora. É possível você recorrer ao oráculo em outra condição. Você não teve uma resposta que te ajudasse no começo, você volta ao oráculo na condição de suplicante. Isso é ritualístico. Então, há vestes próprias, há o esparzimento de cinzas sobre a cabeça. Você volta realmente como alguém sem recursos. Você suplica por ajuda. Isso gerou uma segunda resposta, que no seu enigma dizia: uma muralha de pedras não vai resistir, mas uma muralha de madeira sim. E Atenas era completamente cercada já por muralhas, né? Aí ficou a discussão entre os membros dessa delegação, levaram resposta para Atenas, também houve uma discussão lá. Mas como assim? A muralha de pedra não resiste, a de madeira resiste? Aí diz Heródoto, né, porque essa fonte é Heródoto, ele diz que Temístocles, que era um dos comandantes de Atenas, solucionou, deu uma resposta positiva para esse enigma. Ele falou: a muralha de madeira é a nossa frota náutica. Né? Então, a batalha chama-se Batalha de Salamina porque a população de Atenas foi evacuada para a ilha de Salamina. E a frota grega ficou como que patrulhando a ilha. Né? O que acontece? É uma região de afundamento, né? Tectônico. Então, havia montanhas ali e esse terreno afundou. Então, é um terreno, é um mar todo recortado. Né? Tem muita corrente marítima que só existe ali, né? E que os gregos conheciam. E os outros não. E os outros não. E aí tem a diferença de equipamento, né? Os gregos estavam em embarcações pequenas. Mais mobilidade. Mais mobilidade, conhecendo as correntes e a corrente de ventos também. E com 3 níveis de remadores, eram 3 andares de remadores, são as triremes. Então, assim, enquanto uma equipe rema, 2 descansam. Então, é uma embarcação que não para nunca, né? Pode manobrar à vontade. Né? E os persas estão vindo com embarcações grandes. Algumas se chocaram entre si por causa das correntes, nem entraram em combate. Né? E outras, sim, foram abordadas pelas triremes e o que não foi destruído foi retirado do combate. Né? Então você vê, a partir de um enigma, um oráculo enigmático, como todos os oráculos, né? Os comandantes são provocados a pensar e dar uma solução para o que está acontecendo. E uma coisa que não é uma solução ortodoxa, porque não está defendendo a cidade. Pois é, está defendendo uma ilha nesse caso, que não é fortificada, é uma ilha devassada. Exatamente. Né? E é ver as coisas de outra maneira. Né? Ver as coisas de outra maneira. Eu acho que o mito traz essa provocação sempre. Né? Como é que você se comporta diante de um Deus que se apresenta, né, uma epifania, o Deus se mostra a você numa forma humana, mas como é que você age? E isso tem relevância hoje em dia, porque nós estamos diante de enigmas, escolhas que você falou, são crises, né? Isso, essa palavra é preciosa, né? A crise. Já faz um tempo que eu penso na palavra crise e é muito curioso, né? Porque se você convida a pessoa a pensar, né? Você pode propor a ela, olha, pensa aí numa caneca. Pensou? A pessoa pensa no objeto caneca, né? Se você fala, pensa aí na crise, o que é crise? Pensa aí, né? Não há uma imagem definida, tudo vai ser muito vago. É muito abstrato. Então, agora, você pega o verbo, crises é o substantivo, é o resultado da ação. Não, a crise é a ação em si, crises, né? O verbo é crino,
O verbo, no primeiro sentido, quer dizer simplesmente separar duas coisas. No geral, o trigo e as ervas daninhas, né? Então, assim, é só pegar um conjunto e separar de um lado um elemento, do outro lado outro elemento, né? Se você considera que são dois elementos diferentes e que você vai reservar um para si, né, o trigo, para poder fazer o pão, já apareceu uma palavra da mesma raiz, que é o critério, né? Então, crise é a escolha, critério é a maneira, né, a distinção que você vai fazer para separar uma coisa da outra. Entendi. Né? Então, assim, quando a gente fala em crise, é importante que a gente saiba que crise quer dizer escolha. E nós estamos numa época, é um fenômeno da modernidade que nós ganhamos o poder de escolha. Pois é. E então nós estamos permanentemente em crise, porque o número de escolhas que a gente tem que fazer diariamente é incrível. Então. E fomos preparados para isso? Pois é, a gente tem em mãos aí a crises, a oportunidade de escolha, mas a gente não tem o critério. Sim. Né? O critério entra naquele problema que você apontou, é a formação educacional. E aí entra o próprio visagismo. O visagismo é ajudar a pessoa a fazer escolhas. O que eu quero expressar. E isso a pessoa precisa de ajuda. Mas aí tem que ter critérios, né? Pois então, você tem que dar critérios para a pessoa para ela poder fazer esses... E a própria pessoa tem que ter a formação para poder fazer essa ajuda, né? Para dar essa ajuda. Que é aquela coisa. O mundo ficou muito complexo. Ficou muito mais complexo. Era muito mais simples. A grande maioria das pessoas passavam a vida inteira sem fazer escolhas. A gente lê, por exemplo, Ilíada. Quem fazia escolhas era uma dezena de pessoas e o resto que morreu lá em Troia morreu desconhecido e foi a ruína por causa de escolhas de Pares quando ele vai escolher a maçã, o pomo da discórdia, né? Para quem ele vai dar. O Pares traz uma desses mitos em que a escolha está realmente em primeiro plano, né? E a gente acho que merece comentar isso, né? Porque ele tinha que escolher entre 3 deusas. Qual era a mais bela? Isso, qual era a mais bela? Estava lá Hera ou Juno, estava Palas Atena ou Minerva, né? E estava Afrodite. Ou né? Vênus. Né? Ou Vênus, né? É claro que cada uma delas oferecia uma recompensa a ele, que era considerável. Já tinha suborno. Já tinha, pois é. Né? Vamos chamar de persuasão, vai? Que é uma palavra muito cara à cultura grega, né? Que é a peitó, né? Persuadir, convencer a pessoa. Mas é claro que nessa formulação mítica parece mesmo muito mais um suborno, né? Bom, Hera, ou Juno, esposa de Zeus, falou, olha, se você me escolher, você vai ter poder, um poder de Estado, vamos dizer assim, né? Poder, um poder riqueza, de soberania. Né? Riqueza também, por consequência, né? Sobre várias cidades ou sobre nações, né? Então, um poder de mando, né? E sim, um poder de reunir riquezas. Palas Atena ofereceu a sabedoria, que é importante dizer, a sabedoria de Palas Atena é uma sabedoria de estratégia, por isso ela é uma deusa da guerra. De conquistas, de celebrações, né? Então, mas sempre a partir de uma ação que tem decididamente começo, meio e fim. Você quer chegar num ponto, você vai ter que percorrer tal caminho. Então, assim, é aí que está método, se a gente quiser, ou estratégia, né? Não é uma coisa de simples desejo, simples volição. Não, você tem que empregar uma inteligência, que no caso dos gregos é a metis, que a gente traduz mal e mal por astúcia. É uma inteligência que não é exatamente racional, leva outras coisas em conta, né? E Palas Atena ofereceu essa sabedoria a Paris,
E, por fim, Afrodite ofereceu o amor de Helena, né? E ele optou, né, por Helena, que era a mulher Porque mais era questão, cobiçada. qual é o mais belo do poderes, né? Hum. Eu acho que isso é interessante. Porque são os 3 poderes. É o Uhum. poder do dinheiro, etc. O outro envolve a fama, etc. E você tem o outro lado que é amor. Uhum. E a própria guerra que acabou acontecendo, os coitados dos troianos ficaram do lado do mais fraco desses poderes, que era o amor, vamos dizer. Sim, podemos dizer isso. Só que é o mais belo. Sim, é o mais encantador. E que toda escolha tem as suas consequências, né? Uhum. Então eu escolho a Afrodite, mas eu ganho o ódio da Hera e de Palas Atenas. Sim, por consequência, né? Então, é por isso que nós, coitados artistas, morremos pobres e desconhecidos. Sim, ficaram relegados a essa condição. Mas você vê, é isso que a gente fala, é uma escolha, crises. Mas qual foi o critério? Né? O critério dele foi bastante pessoal, a gente pode chamar de concupiscente ou sensual, né? Ele buscou isso, né? Agora, a gente, de novo, pode investigar um pouco mais o mito de Paris, né? A gente vai ver que um oráculo já tinha dito a Príamo que Paris seria um desastre para Troia. O Príamo é o pai dele, né? Isso. O Príamo, na verdade, ele está num outro regime conjugal, então ele tem muitos filhos, né? Mas os príncipes mesmo são homens como Paris, como Heitor. Esses são os filhos de Écuba, que é a esposa, a rainha, né? A esposa legítima, vamos dizer, né? Mas ele tem concubinas, vamos dizer assim. É que eu receio usar o nome concubina, porque não me recordo agora o termo que é usado para esse estatuto, mas ele tem outras mulheres. E aí tem outros filhos. Bom, o oráculo avisou que Paris seria um desastre. Paris estava associado à destruição de Troia, né? Por incêndio, né? E ele tirou esse bebê do reino. Mas, como acontece com outros mitos, o bebê não morreu. Era para morrer, mas não morreu. Quando você tira um bebê da sua casa, o que você evita é derramar o sangue desse bebê. Se ele morrer de fome num ponto isolado, você não derramou, você não atentou contra o seu próprio sangue. Então você evita uma grande maldição. Né? Só que o Paris foi criado por pastores. Na ocasião em que ele foi apresentado às deusas, ele era um pastor, né? E fez essa escolha. Posteriormente voltou para Troia, foi reconhecido como príncipe, né? Só que a presença dele em Troia acarretou esse desastre, que foi uma guerra de 10 anos. Nossa, né? Extenuante. Né? Bom, nós estamos chegando ao fim, então. Correto. Nossa, que conversa maravilhosa. Eu podia falar sobre isso durante horas e horas, porque eu acho fascinante isso, porque eu acho que nós realmente temos que nos valer do conhecimento construído no passado, porque tem muita relevância no nosso presente. Né? E isso é educação, isso é formação. Né? Você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que você acha que é fundamental hoje as pessoas se atentarem mais? Eu acho que a gente volta aí mais para o começo da conversa, né? Então seria uma sugestão de, sim, vamos estudar, né? Vamos ler, vamos recuperar a lida com a palavra escrita, né? Essa cultura que está aí presente. A gente tem muitos autores bons no Brasil, mas a gente precisa ler mais, a gente precisa se ambientar mais com criação literária, porque isso abre muitos horizontes, né? Então, por exemplo, a gente tem um autor fantástico no Brasil, sensacional e muito prolífico, né? Escreveu muito, que é o Monteiro Lobato, né?
Então, a gente falou de coisas aqui sobre Grécia que estão, por exemplo, no livro do Lobato sobre o Minotauro. Sim. São conhecimentos válidos, tudo bem, que as pesquisas avançam, então alguma coisa E pode não é estar... plágio. E não é plágio. Inclusive, ele brinca muito, criativamente, né? Mas com esse substrato, sem plagiar. Né? Ele usa o conhecimento vigente e brinca em cima. Então, acho que leituras como essa são um grande convite para desenvolver cultura geral, né? De uma maneira rica, porque a escrita dele é de boa qualidade e é muito divertida. Então, você se enriquece e ainda se diverte. Sim. Né? Perfeito. Olha, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui. Vamos ver se você consegue voltar de novo e a gente continua a nossa conversa, né? Tá ótimo. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Siga o meu canal e muito obrigado por sua audiência e até a próxima. Tchau.